Olá, boa noite. A ABJD Minas, nessa noite de sexta-feira 13, uma noite chuvosa aqui em Belo Horizonte, está convidando todos vocês para, a partir de agora, fazer a discussão sobre o tema Estupra a Dor. O caso judicial que envolveu e envolve André de Camargo Aranha, que a gente vê que está absolutamente contaminado também pelo machismo estrutural, não é? E essa noite nós vamos conversar com a delegada de mulher lá de Diamantina, que acho que ela está entrando. Sim, ela é delegada lá em Diamantina, da Delegacia de Mulheres, doutora Kíria Boa Urlandi. noite, Boa noite, tudo bem? tudo bem? Eu estou aqui dizendo que nós estamos hoje numa sexta-feira 13, eu sei que você está chegando Isso. agora de uma diligência. Eu te Cheguei a agradeço tempo muito. ainda, felizmente. Vai ser um prazer. Nossa, nós mulheres e a BJD como um todo te agradece muito essa disponibilidade que você sempre tem conosco, viu, doutora A honra é Kíria? minha. É um prazer. Eu estava dizendo aqui que, antes da gente iniciar essas questões que nós vamos analisar aqui, pelo menos a nossa intenção é analisar as provas, a audiência, a sentença, não é? Mas a gente queria deixar bastante claro a BJD que nós achamos que as mulheres que são vítimas de estupro e elas acabam tendo suas vidas, não é, doutora Kiri, absolutamente expostas, assim como seus nomes, dores, e os casos sempre ficam conhecidos como caso com o nome da mulher. Uhum. E nós achamos que esses homens não podem continuar incógnitos. Nós temos que fazer propaganda deles. São pessoas que a gente deve, nós como mulheres e nós como mães e pais, que a gente deve saber bem o nome dele para poder proteger a nós mesmas e aos nossos filhos. Assim, um exemplo clássico, né? Todas nós conhecemos o nome da Maria da Penha, doutora Kika, mas quase ninguém sabe o nome do agressor, que durante 23 anos a agrediu, depois com um tiro a deixou, na tentativa de feminicídio, a deixou aleijada e depois, já paraplégica, ele ainda tentou matá-la com afogamento e eletrocução. Uhum. O nome dele é Marco Antônio Herrera Viveiros. A gente não pode esquecer esses nomes. Nós não temos que lembrar dos nomes das mulheres que são vítimas. Nós temos que lembrar sempre o nome dos agressores. E, nesse caso, é o nome de André de Camargo Aranha. E dentro dessas questões que nós vamos querer analisar aqui, doutora Kíria, nós precisamos muito da sua ajuda, porque a sua especialidade é essa, a senhora atua mesmo com as questões do dia a dia, as mulheres que chegam na delegacia, a forma com que elas são tratadas quando são homens que as recebem, mulheres que as recebem, não é? Porque a gente sabe que existe essa diferença. Mas trabalhando exatamente esse caso do André de Camargo Aranha, que foi denunciado pelo Ministério Público por estupro de incapaz, sobre a decisão do juiz, nesse caso, do André de Camargo Aranha, existe uma expressão que todo mundo ficou dizendo e acabou que as pessoas ficam discutindo o juridiquês e deixam, inclusive, de discutir a violência que é o estupro, né? Uhum. E é a expressão estupro culposo. Isso foi uma invenção do jornalismo da Intercept, como estão dizendo por aí, doutora Kiri, ou realmente existiu o debate sobre a possibilidade de ter sido um estupro culposo? Boa noite, Bom, muito obrigada. inicialmente, boa noite a todos e todas. Quero dizer novamente que a honra é minha.
sobre a questão que foi levantada aí antes da pergunta de se expor o nome dos agressores, eu quero dizer que isso é necessário, mas que infelizmente isso não é efetivo, só efetivo. E eu vou dizer por quê. Há milhares de aranha por aí. Eu lido com eles todos os dias e há muitos outros que a gente nunca vai saber. Por quê? Porque isso tudo é fruto e produto de uma cultura que se ratifica e que cresce todos os dias. Então, nós temos milhares deles por aí, sabe? A gente precisa também começar a promover condutas diárias e discussões sobre gênero e outros tipos de alimento para o ego masculino e o feminino, né, para manutenção do que eles acham que tem que ser mantido aí, de discussão de identidade de gênero, de discussão de violência de gênero, para que essa sociedade se modifique um pouco e a gente não continue produzindo esses seres, porque nós continuamos todos os dias produzindo sujeitos como o agressor da Maria da Penha, sujeitos como o agressor da Marifé. Em relação a esse caso específico, eu quero dizer inicialmente que eu li, vou só aumentar aqui um pouco, o pessoal disse que o meu som está baixo. Deixa eu ver se... Espero que tenha melhorado. Eu quero dizer que até para que possamos ter uma discussão aqui que tenha uma fundamentação jurídica também, né? Eu li tanto as alegações finais quanto a sentença. Eu já tinha conhecimento do caso, porque já discutíamos esse caso entre delegadas de mulheres do Brasil, já discuti com a minha equipe, já falei sobre isso com a rede de mulheres, então já tinha conhecimento do caso anteriormente, de tudo que foi feito para tentar desconstruir esse caso. Então, quando as pessoas, após a divulgação daquelas imagens da audiência, e o que eu digo é, contra aqueles fatos que foram divulgados, não há defesa possível. Então, muitas vezes eu vejo as instituições como o Judiciário e o Ministério Público de Santa Catarina dizendo o seguinte, olha, não foi isso que aconteceu. Eu acho que seria de bom tom, até porque são instituições como a própria polícia, né? Que tem que fazer a sua meia-culpa todos os dias, pedir desculpas e passar a tentar agir de modo diferente. Então, ali foi exposto que todo esse sistema jurídico penal, assim como diversas outras instituições, estão contaminadas com o que é cultural, porque nós somos fruto dessa cultura. Então, entendo que era o momento não de desdizer o que foi dito, mas de pedir desculpas e procurar construir meios para que isso não aconteça. Do mesmo modo, quando as pessoas passaram a dizer que dizer estupro culposo foi uma invenção da mídia ou do Intercept, isso também não corresponde à verdade. Por mais que o juiz tenha no seu dispositivo apenas, não na fundamentação, no seu dispositivo apenas, dito que ele absolveu o Aranha por falta de provas, ele poderia ter dito isso sem analisar todo o contexto e as alegações da acusação da defesa. Até porque, né, o próprio Ministério Público havia pedido a absolvição do réu. Mas ele fez uma análise e ele concordou com a análise que foi feita. E agora, para quem não tem conhecimento dessas peças, pasmem, foi feita não pelo advogado de defesa, mas foi feita pelo Ministério Público, que é a análise sobre a suposta, não vou dizer culpabilidade, mas o elemento subjetivo culpa no estupro. Essa análise foi feita, está lá, em mais de 80 laudas do Ministério Público, ele discorre, para ao final concluir sim, ainda que ele não use essa expressão estupro culposo, ele conclui que entendeu que não havia dolo, né, a intenção de praticar o fato típico e ilícito aí, por parte do réu. Só que algumas pessoas até confundiram um pouquinho, dizendo que ele não teve a intenção de estuprar. Na verdade, o que ele disse foi que ele não tinha conhecimento
da incapacidade da vítima, que também é um absurdo. Mas ele usou o dolo, foi nesse elemento subjetivo aí. E aí ele concluiu, sim, que ausente dolo, não havia na lei a possibilidade de se punir o crime na sua modalidade culposa, então que crime não haveria. Então, houve toda uma fundamentação, ele discorreu de modo jurídico sobre a ausência do dolo nesse crime. Então, sim, foi levantada a hipótese de estupro culposo. Ele chegou, sim, nessa conclusão. Tá? Então, a tentativa de dizer que não foi isso o que estava nas peças processuais e que isso não foi discutido, para mim, também é uma tentativa de deslegitimar o que a gente precisa gritar, o que a gente precisa continuar dizendo, que é do absurdo do machismo estrutural intrínseco dentro do próprio Poder Judiciário. Perfeito. E eu acho muito interessante essa questão da prova, porque nessa questão da incapacidade da vítima, né, que estavam ali dizendo, olha, ele disse, eu tive relações sexuais com ela, mas eu não tinha condições de saber se ela estava querendo ou não. Quer dizer que quem cala consciente, isso não existe. Se a pessoa não disse nada, é não. Não é, para mim, só isso já bastaria. Então, dentro dessa perspectiva, eu queria ver se você pode me ensinar e ensinar para quem ainda não sabe, que é o meu caso, essa prova no processo, né? Quando tem a violência sexual. E quais são? E se existe um sopesamento, uma hierarquia entre essas provas? E que, no caso dele ter afirmado que teve sim relações, mas não tinha condições, porque ela estava dopada, que ela não dava conta de falar, ou porque ele tinha tampado a boca dela, não sei por quê. Mas algum motivo ela não teve condições de dizer para, não ou sim. Então eu queria saber nessas questões da prova. O que a senhora pode nos ajudar? Tá, primeiro vamos entender que toda prova, ela tem um histórico, né? Via de regra, ela é colhida pela polícia, no âmbito do inquérito policial. Então, quando a pessoa vai até a delegacia e faz o que chamamos, né, impropriamente de denúncia aí, inicia-se uma investigação policial que tem o objetivo de colher elementos para verificar se aquilo é verdade. Então, o que hoje nós estamos questionando, as provas que foram ali discutidas na audiência, elas foram produzidas no ambiente policial. E é interessante a gente entender até o histórico dessas provas, porque tudo isso deveria ter sido analisado pelo juiz e pelo promotor de justiça, que é o seguinte: quando ela fez a denúncia e ao tomar conhecimento dessa acusação, ainda no âmbito policial, inicialmente, o indivíduo, o Aranha, ele negou que sequer teria visto essa mulher em algum lugar na vida dele. Ele negou isso. Nunca vi, não sei do que se trata. E aí, tem até um outro episódio que consta também, que foi mencionado pela própria polícia, que foi do sumiço de imagens do estabelecimento. Sabemos que se trata de um estabelecimento comercial frequentado, né, estabelecimento de entretenimento, frequentado por pessoas de classe econômica extremamente alta, cujo proprietário é amigo pessoal do réu. E quando a polícia foi procurar essas imagens, inicialmente não foram encontradas, depois disseram que as imagens já haviam se perdido, no intervalo de tempo aí de 7 a 8, 9 dias, o que nós sabemos, ainda mais um estabelecimento comercial desse nível. Com certeza é possível pedir para a empresa de segurança um backup dessas imagens. Então, houve toda uma dificuldade no fornecimento das imagens, que não foram fornecidas na sua integralidade também. Forneceram algumas imagens diante da pressão da polícia e etc., mas eis que nas imagens aparece ela subindo, vou falar sobre isso também depois, ela subindo as escadas com ele. E aí ele não pode mais dizer que não a conhecia, né? Porque ele havia dito que nunca tinha visto essa mulher na vida dele. Aí a defesa precisou voltar um pouco atrás na sua argumentação para dizer, não, ele a conheceu. Mas ela, como pode se ver, ela subiu com ele voluntariamente. Aí ele passou a dizer que não tinha tido nenhum tipo de contato sexual com ela.
Aí passou para essa alegação. Não, ela subiu comigo, estávamos juntos, mas não tivemos nenhum relacionamento sexual. Só que eis que a Mari, o que conseguiu algo que no Brasil é pouquíssimo comum com vítimas de violência sexual, que é você conseguir prova genética. E isso é pouco comum, porque vítimas de violência sexual, e aí, com uma audiência dessa sendo publicizada, a gente consegue perceber porque tem muita dificuldade de procurar ajuda, de procurar as autoridades, de querer providência, se sente culpada. Então, ela normalmente não procura as autoridades logo após o fato. Se ela não faz isso, os vestígios genéticos se perdem, porque você toma banho, né? Você lava as roupas, e aí você não consegue encontrar mais nada. Ela guardou as roupas, especialmente a calcinha. E isso foi levado para o laboratório, aqui chamamos de Instituto de Criminalística, né? Não sei qual é o nome lá na polícia, mas enfim, foi feito um confronto de DNA. E eis que se descobriu sêmen do sujeito, que inicialmente não a conhecia, depois não tinha tido relacionamento de cunho sexual com ela, agora tinha sêmen dele na calcinha dela. Aí a alegação passou a ser outra. Então, veja todo o histórico, né? Eu estou dizendo isso para vocês verem qual é a credibilidade das declarações do réu e da defesa nesse caso. A partir daí, eles passaram a dizer que não, que de fato ele a conheceu, ele teve relação sexual com ela, mas foi consentido. Aí a defesa passou para essa argumentação. Porque, volto a dizer, não foi a defesa que bateu no estupro culposo. E vou dizer aqui várias vezes, porque isso pode não ter sido dito expressamente nas peças processuais, mas isso foi inferido de toda a argumentação do Ministério Público. E aí, foram colhidos, então, diversos elementos, né, que em juízo vão se transformar em provas. Esses elementos formaram a convicção do delegado que analisou o caso, que se convenceu pela culpa do investigado, tanto que o indiciou. Então, aí nós temos um inquérito policial que concluiu que houve crime. Qual crime? Estupro de vulnerável. E que aquele sujeito é o autor desse crime. Então, veja. Para o Ministério Público, apresentou-se um inquérito policial que foi concluído dizendo que houve um crime de estupro vulnerável e que o sujeito era autor. Até por isso, o primeiro promotor que analisou esse inquérito promoveu a denúncia, ou seja, transformou esse inquérito em processo criminal. E aí, quando nós temos um processo criminal, tudo que foi colhido no inquérito vai ser reapresentado. E agora o processo penal chama isso de prova. Era elementos. Quando se submete ao contraditório e ampla defesa, vira prova. Então, ou seja, tudo que foi colhido vai ser apresentado para a defesa contradizer aquilo ali. Então, quando as pessoas dizem que, olha, tinha 5 provas de que ela não estava bem. Mas tem uma, que é um vídeo, mostrando ela subindo sem cambalear a escada. Veja, dificilmente, muito dificilmente, um processo, especialmente um processo criminal, tem unanimidade de provas. Né? Nós não temos um processo criminal em que todas as provas mostram que o crime aconteceu, que o sujeito é o autor. Isso é difícil. Mesmo em processos criminais em que a gente tem, por exemplo, em uma outra situação de violência contra a mulher, o cara jogando, agredindo a mulher no elevador, jogando ela pela janela. Nós temos também provas que são produzidas ou ao menos contraditadas pela defesa e que são colocadas em xeque. Isso é próprio do processo. Então, é o contraditório. As pessoas pensarem que deveria haver uma unanimidade das provas. Isso não vai acontecer. Então, no caso dela, nós tivemos, como eu disse, a prova científica, que nós temos em pouquíssimos casos de violência sexual, a não ser quando a mulher engravida, por exemplo, que dá para fazer DNA da criança. Diante da prova científica e do que foi mostrado em mensagem de WhatsApp e imagens, tudo estava completamente de acordo com as declarações que ela prestou. E aí, em declarações de vítima de violência sexual, a gente precisa entender que num processo de violência sexual,
Essa é a prova mais importante. Então, por mais que todas as provas pelo processo tenham a mesma valoração, a jurisprudência é completamente pacífica, a doutrina também, inclusive em âmbito internacional, no sentido de que as declarações da mulher num crime da vítima, né? Mas, por exemplo, no nosso caso, mais de 95% das vítimas de violência sexual são mulheres. Então, por isso eu estou dizendo da mulher. As declarações da mulher num crime de violência sexual, elas têm uma valoração superior às outras provas. E por que isso? Porque o crime sexual, gente, não acontece na porta de sua casa na luz do dia, não. Via de regra, né? A não ser hoje essa estúpida e completamente criminosa ideia de se filmar estupros coletivos e colocar na internet. Fora essas hipóteses, esses crimes ocorrem em lugares em que não há testemunhas. Não há câmeras filmando. Se não há isso, quais provas o indivíduo quer de que o crime aconteceu? A primeira delas, e a que devemos tratar com o maior cuidado, e olha o outro erro dessa audiência, o maior respeito possível, são as declarações da vítima. E a jurisprudência fala muito. Se essas declarações são explícitas, são detalhadas e estão de acordo com quaisquer outros elementos colhidos, também a jurisprudência é pacífica pela condenação. Isso no Brasil. Então, é outra coisa que a gente não conseguiu entender nessa suposta insuficiência de provas. Então, vejam, nós temos as declarações dela, completamente explícitas, detalhadas. Nós tínhamos a prova científica, técnica, né? Porque o judiciário ainda bate muito nisso, né? Até daquela ideia de que o tecnicismo, né, é só algo que é da área da saúde ou de exatas, né? Nós, de humanas, não somos técnicos. Mas, enfim, o judiciário ainda bate nisso. Eu preciso de um laudo pericial dizendo X. E nesse caso eu tinha um laudo pericial dizendo X. Ele teve relação com ela, porque tinha sêmen dele na capinha dela. Aí começam a bater na suposta incapacidade dela. E aí, novamente, sem analisar jurisprudência, sem analisar doutrina, e pensando tudo isso, que em toda a dificuldade que é para se conseguir uma jurisprudência favorável à mulher num país absolutamente machista e patriarcal. Então, isso também é fruto de luta, de mortes. Mas vejam, o crime, então, nesse caso de estupro de vulnerável, ele se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso com uma pessoa que está, naquele momento, temporariamente impossibilitada de oferecer resistência. Eu falo muito desse crime aqui quando vou falar para estudantes universitários. Por quê? Porque é um crime comum de república e que as pessoas não têm conhecimento sobre ele. Que é aquela situação, a pessoa vai para uma república, especialmente mulheres, bebe um pouco a mais, usa alguma outra substância entorpecente, e ou ela se torna completamente impossibilitada, no que eles chamam, né, de ela isolou ali, e alguém vai lá e pratica um ato libidinoso com ela, mas também quando ela está com um grau de incapacidade, que ela não isolou, ela não está, a jurisprudência não existe que ela esteja desmaiada, não. Você está com o seu processo de consentimento alterado. É isso, quando você disse aí, Ellen, que ignora-se o não consentimento dela, foi exatamente isso que aconteceu. Ainda mais um consentimento já alterado pelo uso de uma substância que, pelo que todos os elementos mostraram, ela não ingeriu voluntariamente. Volto a dizer, se ela tivesse ingerido, também não, o crime existiria, né, gente? Obviamente, porque eu digo ainda para os estudantes o seguinte, nós mulheres não temos o direito nem de nos embriagar em paz. Pois é. Quer dizer, a gente tem que ter medo Pois o tempo é. todo de alguém praticar um ato com a gente, você errar o tom, né, do álcool que você está ingerindo ali por algum motivo, sendo maior e capaz, é um direito seu, mas você não tem nem esse direito enquanto mulher. Então, mas no Olha, caso dela, teve uma outra perícia ainda importante, só que ela foi feita dias após os fatos. Ela forneceu material genético, e aí eu não sei se foi urina e sangue ou se foi só sangue, para verificar a existência de drogas no organismo dela. Não havia álcool. Então, ou seja, pensou-se, aventou-se inicialmente que ela havia bebido demais. E ela disse o tempo todo que não fazia uso de álcool. Ela disse isso e não acreditaram, tanto que ela forneceu material. Não encontrou álcool, então, no organismo dela. Então, voluntariamente, ela não ingeriu isso. Ela alega que tomou
algo sem álcool, não me recordo se era um drink, se era água, e a partir daí começou a ficar tonta, passar mal. Nós temos ainda vários depoimentos na internet quando esse caso começou, e obviamente isso foi juntado, pode ser elemento de um processo, de pessoas dizendo que há várias denúncias contra o mesmo estabelecimento nesse sentido, de que eles batizariam a bebida de meninas. E aí, então, a história dela se confirma, no sentido de que ela não ingeriu álcool. E aí, o que o promotor usa, e o juiz também, e que, com todo respeito, é de um desconhecimento técnico tamanho, eles dizem o seguinte, que o exame deu negativo para outras drogas. Bom, bastava eles quesitarem o perito ou perguntar com toda humildade. Eu já vi isso ser feito por juiz e promotor aqui e fizeram muito bem, porque quando a gente não, mesmo sendo autoridade, quando a gente não sabe sobre algo, acho que a gente tem que procurar saber, né? Claro. Eles usam o laudo pericial que diz que deu negativo para outras drogas, para questionar as declarações dela, dizendo que ela não estava com a incapacidade para o ato sexual, né, para o consentimento. Só que eles esquecem de um detalhe, que bastaria um quesitozinho para o perito, um telefonema e o perito ia explicar. Esse exame que é feito pelas polícias civis e inclusive pela Polícia Federal, ele não testa todas as drogas. Nós não temos essa possibilidade. Os mais comuns testam maconha e cocaína. Maconha e cocaína não são usados para fazer boa noite Cinderela com ninguém, não. O que você usa é um ansiolítico, ou você usa um sonífero, ou outros tipos de drogas, né? Que cada dia descobre-se novos tipos de drogas para isso. Então, o laudo não disse que ela estava sã, não. Isso foi completamente mal interpretado. O laudo disse, não usou álcool, concorda com as declarações dela. E diz, para as drogas testadas, o resultado foi negativo. Alguém perguntou quais foram as drogas testadas? Quais? Eu sei que trabalho com isso. Se tivesse perguntado, provavelmente seria maconha e cocaína. Em momento algum ela falou que usou maconha e cocaína. E maconha e cocaína você não dissolve no copo de alguém também, não? E ainda tem um outro problema. Eu até... Anteriormente à live, conversei com um perito que é doutor em farmacologia, trabalhou com a gente aqui, até para confirmar tudo isso, né? E aí ele ainda me disse outra coisa. Disse assim, olha, o meio também pode ter sido errado. Eu falei, como? Ele me disse, existem drogas que você só consegue detectar na urina e outras no sangue. Só foi colhido um material, que eu acho que foi o sangue. Então, ou seja... Esse laudo não podia ter sido tomado como algo completamente absoluto. Mas ele foi usado por conveniência e de modo completamente atécnico. Ele foi usado. E aí, então... Ou seja, querida... Os elementos todos eram completamente... coadunavam com as declarações dela, né? Como eu disse, de que ingeriu, não bebo álcool, ingeriu uma bebida e comecei a ficar tonta. Aí quero falar de uma outra prova. Inclusive, consta nas declarações finais do Ministério Público. Ela mandou uma mensagem de WhatsApp para a amiga e o celular dela foi periciado, ela entregou voluntariamente. Eu quero dizer que, a não ser que você use um WhatsApp falso, que isso é detectável pelo perito, né? Você não tem como mudar a data e a hora da mensagem de WhatsApp. Então, ela não tem como ter forjado essa prova. Então, antes dos fatos acontecerem, ela manda uma mensagem de WhatsApp para uma amiga em que ela começa a se perder nas letras. Ela escreve, por exemplo, assim, amiga, não quero ficar perto desse homem, escreve um monte de X, entendeu? Como uma criança usando o WhatsApp. E isso foi juntado como elemento de que ela não estava bem. E aí, qual que era a única prova que fez com que o juiz desconsiderasse todo o resto? É uma imagem dela subindo a escada, em que ela está aparentemente bem, andando. Ela sobe a escada andando, ou seja, ela não sobe carregada, ela não sobe desmaiada, ela não sobe cambaleando. Volto a dizer sobre a tecnia nessa crise. Bastava conversar com um médico, se queria um técnico, chamasse um médico legista, e ele diria o que um médico aqui de Diamantina já me disse uma vez. Disse assim, olha, Kíria, pensa quando você faz uma endoscopia.
né? Que você toma ali um anestésicozinho, que, por exemplo, na Ellen, ela pode não conseguir se levantar, precisa de alguém do lado. Você talvez consiga se levantar, entrar no carro até dirigir. Ou talvez alguém vá te levar, você conversa com essa pessoa, chega em casa, dorme e não sabe como chegou em casa. Isso acontece com pequenas doses de anestésicos em algumas pessoas. Então, o efeito depende do metabolismo. Para a ausência de consentimento ou para que o consentimento seja relevante, você deve estar capaz. E você, estando incapaz, não significa que você está caindo, desmaiada. O metabolismo de cada pessoa é um. E essa droga que deve ter sido colocada na bebida dela foi metabolizada de um modo por ela. Que não significa que ela não tenha sentido. Havia muitas provas. Falei da mensagem do WhatsApp, que está completamente de acordo com as declarações dela, de que ela não lembra o que aconteceu. E veja, depois que os fatos aconteceram, quando ela desce a escada e vai embora, olha, já tinham passado horas que ela teria sido drogada. Ela entra no Uber. E o depoimento do motorista do Uber é muito contundente, dizendo: eu não entendi se essa menina estava bêbada, se ela usou droga, mas boa, ela não estava. Ai, então, veja, parece que foi tudo engendrado. 90% das provas que estavam de acordo com as declarações dela. E aí você pega 10% que foi contraditada e aí você diz que absolve por ausência de provas. Então, assim, completamente questionável, completamente. Vamos falar um pouquinho, Kíria, eu estou querendo te explorar mesmo. Vamos falar um pouquinho da audiência que nos deixou todos nós absolutamente indignados. Nessa audiência que foi para ouvir a vítima do estupro, nós vimos essa menina pedir socorro várias vezes para aqueles homens brancos machistas e que me parece que devem ter ódio das mulheres, uma misoginia. Porque a forma com que trataram ela, desde o início, para saber se a mãe estava na sala, se não estava, desde o início da audiência foi um horror. Então, assim, o que eu digo é que, além desse machismo e da misoginia, ela indignou, ainda bem, todos nós, e nos transformou em testemunhas de um estupro, não do estupro em si da vítima, mas do estupro à civilização, à sociedade, ao direito, não é? À urbanidade, à ética e à própria técnica jurídica, como você acabou de nos ensinar. Existem provas, não é por falta de prova. Então, tudo isso me parece que foi tudo muito engendrado com aquela intenção de não condenar o réu. E que este papel que o judiciário se prestou, o Ministério Público se prestou, isso aprofunda muito e banaliza muito a questão tanto do machismo estrutural quanto da misoginia. Então, assim, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, porque a partir do momento em que eu assisti essa audiência, eu me sinto testemunha, sim, dos horrores que essa vítima, moça, de 17 anos, foi vítima mesmo de um novo crime. E eu queria, além de comentar essa audiência, saber de você se é possível a gente enquadrar esses 3 homens brancos machistas e misóginos em algum tipo de crime. Se a gente pode trabalhar alguma coisa contra essas pessoas, que não seja a aposentadoria do juiz para ele seguir ganhando o que ganha, sabe? Alguma coisa nós precisamos fazer. Claro, lutar contra esse machismo, contra a misoginia, isso é luta diária, é de todo dia, de todo dia. Mas a gente também precisa ver se a gente não pode fazer alguma coisa, já que eu sou testemunha desse horror que foi a audiência, contra esses absurdos cometidos contra ela. Sobre isso, o primeiro choque que eu preciso causar é que isso é muito mais comum do que imaginamos. Por isso eu digo, muitas pessoas criticaram dizendo que transformou-se, né? É um sistema penal no espetáculo. E nós que criticamos também o punitivismo e etc., criticaríamos isso, mas o que eu vejo é que há uma finalidade maior. Achei importantíssima a publicização disso, sabe? Por quê?
Porque se eu contasse, como já contei várias vezes, se eu Ninguém questionasse, acredita. como vários profissionais questionam, ninguém acreditaria. Se ela tivesse feito um relato em vídeo ou escrito na internet, ninguém acreditaria. Então, achei fantástica, sim, a publicização disso. E aí, eu quero dizer que isso é mais comum do que a gente imagina, e quero aqui fazer um apelo aos advogados que estão nos assistindo para promover a seguinte reflexão. Na defesa de um réu, vale tudo? Existe ainda uma ética a ser observada? Porque, infelizmente, a gente que trabalha na área criminal, a gente percebe que não há. Em crimes contra a mulher é que não há mesmo. E aí eu vou te dizer que essa tática que foi usada pelo advogado de defesa e que foi ratificada pelo juiz e pelo Ministério Público, acontece todos Pelo os dias. defensor. Não acontece na delegacia porque eu não permito. Se eu permitisse, aconteceria, mas acontece no judiciário. E pasmem, eu já ouvi, por exemplo, de advogado numa situação em que um indivíduo de 50 anos praticou relação sexual com uma menina de 8, portadora de necessidade especial mental ainda. E o advogado alegou, inclusive na delegacia, que ela o seduziu. Gente, isso não foi em 1900, não. Isso foi ontem, tá? Eu vejo isso todos os dias. Então, a defesa comum de advogados em violência sexual é tentar desqualificar a vítima. E nós, profissionais do direito, não podemos permitir isso. Como eu digo, eu não permito. Eu recebo, lá na delegacia, requerimentos de advogado em violência sexual, ou seja, na própria delegacia ele já começa a fazer requerimento. Veja só. Outro dia foi para pedir o histórico escolar de uma menina de 12 anos que teria sido violentada pelo tio. Por que pediu o histórico escolar dela? Porque a senhora vai ver que ela não é uma boa aluna. Veja, ele não tinha o que dizer dela, mas ele queria o histórico escolar. Aí outros têm o despeito de chegar e dizer, sabia que ela já tem namoradinho? Eu tenho 2 testemunhas que viram ela beijando um coleguinha na esquina. São táticas utilizadas diariamente por advogados. Ao invés de defender o cliente deles, eles tentam a todo tempo desqualificar a vítima, tá? Então, em defesa de crimes sexuais, isso é completamente comum. E Mas não deveria pode. caber a quem preside aquilo ali, seja eu, seja o juiz, não permitir. Eu não permito nem que junte elemento nesse sentido. Se no judiciário vai permitir, ok. Isso é inaceitável. Outro dia eu disse, e eu não estou dizendo para vocês de mulher adulta, estou dizendo de criança e adolescente. Outro dia eu precisei dizer para um advogado, a moça não está sendo investigada, não. É o cliente do senhor que está. Então, eu não estou entendendo o porquê de 2 horas de argumentação no sentido de falar mal de uma menina de 13 anos aqui dentro da delegacia. Mas isso, gente, é comum. Agora se tornou midiático. E eu digo, ainda bem que se tornou. E aí, eu pergunto para os advogados, há uma ética nessa defesa? Porque Não, não vejo há. que não há. Não há. Não E há. aí você vê na audiência ele mostrando imagens dela em poses sensuais na internet. O juiz deveria ter indeferido isso de pronto. O que isso tem a ver com o que estava sendo investigado? Não, e quem disse, Kíria, que aquilo é pose sexual, ficar assim. Mas que fosse, Então, se eu chegar aqui e fizer assim, eu tô impondo. Agora, o que eu quero dizer é, vejam novamente como o nosso corpo é público. E é outra coisa que eu falo, né, para adolescentes e tal. Quando um homem passa na rua, nós, mulheres, não nos sentimos e com liberdade para poder dizer, você tá magro, gordo, gostoso, feio, bonito, etc. Mas é impressionante como os homens se sentem à vontade para dispor do nosso corpo, mesmo que não nos conheçam, para nos julgar baseado no nosso corpo ou na nossa vestimenta, ou no que você bebe, ou no modo como você se senta. E aí, quando eu dizia isso
para uma realidade fática. Pensava-se, eu estou dando dicas para uma vida social. Só que agora mostrou-se o que já alertávamos há muito tempo. A cultura machista está impregnada em todas as instituições. E aí agora a gente tem um ato jurídico formal, uma audiência, na qual a fundamentação machista faz parte e é ratificada pelo Poder Judiciário. Quando ele mostra as imagens dela, é isso que ele está fazendo. Então, ou seja, Porque agora a gente não há tinha nem que... a hipocrisia de se negar. A gente tinha que exigir que casos assim não fossem julgados por homens. Sabe, assim, teria que ter sempre o atendimento da mulher, teria que estar sempre assistida mesmo. Nós não podemos seguir dessa forma. A advocacia jurou defender a Constituição quando recebe a sua carteira. E não pode simplesmente rasgar tudo isso e vale tudo. E não é nenhuma questão de espetáculo, porque isso não é um espetáculo, né? Isso é uma tragédia horrorosa. Então, assim, a gente tinha que começar a Chama-se lutar Constituição também. por conveniência. Isso, isso. Os É direitos do réu foram terrível. preservados. E eu fico com muita vergonha desses advogados. Ou seja, A sua internet não está agora muito boa aqui. Está melhorou falhando um agora. pouquinho. Eu tive que pôr para carregar, por isso que eu estou segurando o celular, mas agora melhorou a internet? Pelo menos agora eu estou te ouvindo. Ah, então tá. Essa questão de ser julgados por mulheres, isso já foi tão discutido e tem que acontecer que a gente tem, por exemplo, uma legislação, que é de 2018, que diz que o atendimento policial de mulheres vítimas de violência tem que ser feito prioritariamente por mulheres. Então, aí a gente ganhou um aparato legal para dizer, eu quero mulheres aqui trabalhando comigo na delegacia. Só que se esqueceram do judiciário. Então, eu volto a dizer, a gente cai na hipocrisia de achar que os absurdos continuam ocorrendo só nas instituições policiais. E não estou dizendo que não ocorram lá, não, tá? Só estou dizendo que você reveste o Ministério Público e o Judiciário de uma aura de legalidade e de garantia de direitos que, em relação à violência contra mulheres, não existe. Infelizmente, não existe. Olha, Kiri, o que eu estou vendo é que não está existindo em quase área nenhuma. Porque a gente vê também na área trabalhista as pessoas, assim, julgando fora, juízes deixando de aplicar a Constituição para aplicar normas e jurisprudências que são absolutamente contrárias tanto à Constituição quanto às normas internacionais. Agora, eu me envergonho muito, sabe, desse tipo de advocacia. E fico não só indignada, eu agora saí da fase da indignação para a fase da raiva. Sim, eu estou ficando com muita raiva de tudo isso. Esse machismo que estrutura, nós temos que banir ele, porque, na verdade, os homens que estupram, Kíria, são nossos filhos. São filhos de mulheres. Não é? São mulheres cuja igual eu digo, nós somos 51% da população no Brasil. E os outros 49% são nossos filhos, maridos, pais e etc. E a gente está repetindo isso, e eu tenho até medo, sabe, às vezes, de falar não tem que ser julgado por uma mulher, e a mulher também ser machista, porque nós temos muitas mulheres que são machistas, não é? Que ainda não compreenderam. Somos todos isso machistas. É estrutura. Eu, você, como é que todos. é? Porque o que eu digo é que somos todos machistas. Todos. Eu, você, todo mundo. Porque fomos criados nessa cultura. Qual é a diferença, então? A diferença é que a partir do momento que eu admito isso, eu me permito fiscalizar o outrem e fiscalizar a mim mesma. E a mim mesma, claro. De produzir questões machistas diárias, que as pessoas, quando a gente discute isso, dizem que isso não tem nada a ver com estupro. Quando você estuda e trabalha com isso, você vê que isso alimenta violência sexual e violência contra a mulher. Você para de fazer comentários do tipo, olha, fulana de tal é vagabunda porque está com essa roupa.
fulana de tal sai à noite, fica com várias pessoas. Você para de reproduzir esses comportamentos. E cultura são condutas diárias de reprodução de comportamento. E se você para de reproduzir e você começa a ensinar para os seus filhos também a não reproduzirem, você começa a modificar uma subcultura. Esse vídeo parou de novo. Kiri, nós estamos chegando aqui no nosso final, quase. Você poderia, por favor, fazer... Tá voltando, agora voltou. Você poderia, por favor, já que a gente só tem mais 5 minutos Pois é uma pena, mas nós vamos voltar a conversar sobre esse assunto ainda, porque eu tenho muito que aprender com você. É a mesma situação. A gente é racista, então nós temos que nos transformar em antirracista. Nós temos isso na estrutura, o machismo na estrutura da nossa cultura. Então a gente tem que ser antimachista, antimisógino e educar mesmo os nossos filhos. Mas eu queria usar esses últimos 5 minutos, queria para te ouvir um pouco mais, para você fazer as considerações e para já deixar aqui o nosso agradecimento e o nosso convite para que a gente siga nessa análise desse caso, porque esse caso ainda vai seguir e outros tantos aparecerão, porque a cada 2 horas uma mulher é estuprada no Brasil, não é? E nós temos que lutar. A luta é diária, é de todo dia, mas a gente precisa aprender como nos defender de tudo isso e como criminalizar juiz, advogado, defensor, que estão ali para fazer justiça e agridem, cometem crime. Nós temos que começar a pensar nisso também. Então, muito obrigada e, por favor, para suas considerações, encerrando assim a nossa live da sexta-feira 13. Então, foi boa falar do que a gente chama, né, no feminismo de interseccionalidade, porque a gente jamais pode esquecer, né, que a luta pelo direito das mulheres está aliada e em total conjunto com a luta antirracista, né? Em outro momento podemos falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer aqui, na verdade, seria novamente propor uma reflexão no seguinte sentido. Muitas vezes as pessoas dizem, esse sujeito é um monstro, não estou dizendo que não seja, mas o que eu quero mostrar para vocês é, quando nós nos referimos a eles como algo que inexiste, a gente pensa que é um indivíduo que nasceu com um caráter completamente desvirtuado e praticou essas condutas. Só que, infelizmente, não é isso que acontece. Nós temos vários aranhas por aí, como eu disse. Isso acontece todos os dias. E as vítimas desses aranhas são o tempo todo criminalizadas, culpabilizadas, e suas alegações são desconstruídas durante todo esse processo penal. Então, nós precisamos começar a enxergar que esses sujeitos estão do nosso lado. Muitas vezes são nossos pais, irmãos, filhos, conhecidos, colegas de trabalho, e nós nos colocamos na posição de não nos envolver, porque o cara é ótimo, eu não acredito que ele fez isso. Mas isso é produto de uma cultura que afeta todos os homens e todas as mulheres. Então não vamos imaginar que é algo fora do nosso dia a dia, porque não é. Faz parte do nosso dia a dia. E as infelizes, criminosas e tristes reações que vimos, e as que não vimos, na audiência, acontece todos os dias. Cabe a nós, profissionais, que estamos ali em alguma posição de autoridade, não permitir que isso aconteça em momento nenhum, mas cabe a nós, que não estamos participando daquela audiência formalmente, como a Ellen mesmo disse, todas nós sofremos a violência que aconteceu ali, cabe a nós, no dia a dia, fazer algo inicialmente em nós mesmas e depois com todos que convivemos para tentar modificar essa cultura. Porque senão, Ellen, nada vai se modificar, nada vai. Os atores daquela audiência odiosa foram produzidos aqui, gente, na nossa sociedade. E milhares deles estão sendo produzidos, ratificados e alimentados todos os dias. Então, é papel de todos nós essa luta. Kíria? Oi? Eu não ouvi a última frase.
Eu disse que as pessoas precisam entender que é papel de todos nós essa luta. E é verdade. E eu gostaria muito de agradecer a todas as pessoas que foram passando aqui. Thaís, tá Lu, Adriene, César Chama Ellen Brito, da Rede Humberto, Mulheres. Bruno Azam, meu filho, que não é, não será jamais machista, homofóbico e racista, ou seja, ele é tudo isso, mas ele é anti tudo isso. Eu queria agradecer a todos e dizer que a Kíria já está convidada para continuar nos ensinando o que é essencial para nós todas, mulheres, mães e pais, que é Aprendemos juntas, Ellen. aprender juntas isso, aprender como nos defender e como também começar a trabalhar essas questões dentro do judiciário. Aqui nós temos réus e temos vítimas, e as vítimas não podem ser transformadas em algozes. Os algozes são esses aranhas. E para reforçar, por último, eu queria deixar bem claro aqui o nome do sujeito, que é André de Camargo Aranha. Vamos nos proteger desse sujeito e desses outros aranhas que estão por aí, que, como disse a Kíria, pode estar do nosso lado. Vamos prestar atenção também nas nossas crianças, nas nossas meninas, porque às vezes a gente não percebe os sinais de que elas estão sendo abusadas até mesmo dentro de casa, por tios, avós, irmãos, ou seja lá quem for. Vamos lutar, né, Kíria? Sim. Vamos lutar. Eu te agradeço muito. Eu E assim, agradeço. boa noite, Continuo totalmente às boa ordens, noite, tá? O boa prazer noite é a meu. todas. E muito obrigada. Obrigada mesmo. Gente, bom Obrigada, final de gente. Boa semana. noite. Abraços. Tchau.